Olá a todos, vamos a mais uma meditação, a mais uma reflexão na Palavra de Deus. E no devocional de número 24, eu fiz uma ligeira citação sobre o uso de máscaras, quando nós falamos ali sobre a questão do pecado, sobre a questão da amartiologia. E hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre máscaras, muito rapidamente, e isso eu vou fazer aqui baseado neste excelente livro, Liderança e Integridade, do nosso querido Ronaldo Lidório. E ele fala aqui no início do primeiro capítulo sobre o uso de máscaras, e eu queria aqui rapidamente então compartilhar isso que ele diz aqui nesse livro. E é verdade que muitas vezes quando nós não integramos completamente na nossa vida prática a realidade bíblica de que nós somos pecadores, nós tendemos a usar máscaras para manipular e enganar outros. E o que o Ronaldo Lidório diz aqui neste livro, de forma bem rápida também, bem sucinta, é que existem pelo menos 3 tipos de máscaras que nós podemos eventualmente construir e usar. Ele diz que nós somos seres construtores de máscaras. Então, atenção aí que é muito possível que eu e você já tenhamos usado máscaras e talvez usemos regularmente sem que até percebamos. Então aqui atenção. Mas o primeiro tipo de máscara que ele se refere é aquela máscara que é construída para enganar aqueles que estão longe. Então, pessoas que têm uma certa distância relacional de nós, às vezes nos vê através das nossas máscaras e tem uma determinada impressão ou se impressiona conosco por ver, muitas vezes, uma aparência ou uma performance e que de fato não somos nós. Antes é exatamente isso, uma performance, é uma encenação, seja ela consciente ou não, mas eu creio que a maioria das vezes é uma encenação consciente. Então Ronaldo Lidório vai dizer que essa máscara ela é usada para manipular, enganar, ludibriar aqueles que estão longe. Depois que você tem êxito nesse tipo de máscara, você então vai fazer máscara para enganar aqueles que estão próximos, aqueles com quem habitualmente se relacionam com você, aqueles que estão próximos de nós ali no dia a dia. E então nós, mais uma vez, por meio de uma performance, e aí com esforço um pouco maior, mantemos uma máscara para sustentar e demonstrar talvez uma espiritualidade ou um jeito de ser que de fato não somos nós, mas aquilo sim é uma máscara. E o terceiro tipo de máscara que ele vai dizer então, é que depois que nós tivemos êxito para fazer máscara para os de longe, para os de perto, aí nós entramos então na grande empreitada e é construir máscara para nos enganar a nós mesmos. E essa aí vem a ser provavelmente e seguramente a máscara mais perigosa, que é quando eu assumo uma postura, um papel que não sou eu de fato, e eu ali sustento continuamente nos meus relacionamentos uma personalidade, um caráter, e então eu vou construir através daquela máscara uma reputação daquilo que de fato eu não sou. Aliás, Ronaldo Lidório neste livro vai fazer ali a distinção entre reputação e caráter, porque caráter é aquilo que você é de fato no íntimo e reputação é aquilo que aparece externamente. O caráter é aquilo que os anjos vão falar de você na presença de Deus, e a reputação é aquilo que os homens falam a teu respeito, geralmente no dia do teu velório, do nosso velório, né? Mas aqui é importante então pensar nessas questões e refletir que nós de fato precisamos estar ali no processo quase que contínuo
fazendo uma autoavaliação, avaliando o que de fato nós somos como cristãos, se somos de fato transparentes, se somos honestos, se o nosso caráter está sendo construído de uma forma saudável. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele vai falar assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Muito interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele vai então nos encorajar a que nós nos examinemos a nós mesmos, que nós provemos a nós mesmos, através, por exemplo, de uma autoavaliação individual, na presença de Deus, verificando como está a nossa vida cristã, como está o nosso desenvolvimento espiritual, verificando os nossos relacionamentos, se eles são verdadeiros, transparentes, santos, puros, ou se eu não estou continuamente usando uma máscara diante dos meus irmãos e fazendo ali uma performance de alguém que eu gostaria de ser e que de fato eu não sou. Mas aqui a esperança para mim e para você é o novo nascimento. Nós sabemos dessa realidade bíblica, verdadeira, e que eu e você já passamos, e o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer ali, a tão conhecida passagem, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É esse novo nascimento, queridos, que nos dá a condição de sermos alguém totalmente diferentes e alinhados com a palavra de Deus e alinhados com a santidade que Deus quer que nós tenhamos. E aí, Paulo, novamente, ali em Efésios capítulo 4, versos 22 e 23, vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui Paulo falando de forma bastante rápida sobre esse processo de transformação que eu e você devemos ter ao longo da nossa vida. Essa disposição de estar se despojando do velho homem, que é se despojar dos velhos costumes, dos velhos hábitos, das velhas crenças, dos velhos valores mundanos que antes nós trazíamos, da velha maneira de ser corrompida, enganosa, mentirosa, falsa, hipócrita, e se revestir do novo homem, que é absorver, conhecer, absorver, desenvolver os novos valores de Deus, expressos na palavra. Então, essa é, para mim e para você, uma grande esperança, que nós não precisamos usar máscaras. Nós podemos e nós devemos ser quem nós somos. Pecadores, remidos e em transformação e em construção. E falar ali como falou Davi, na oração de Davi no Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado a Deus, e ele diz ali no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração novo. E é interessante que esse verbo aí, cria, o hebraico é o bará. Esse verbo expressa uma criação que apenas Deus pode fazer. É o mesmo verbo que está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa criação que somente Ele pode fazer. E somente Deus pode criar um coração novo em mim e em você. E Ele pode então santificar através da sua palavra, no poder do Espírito Santo, de tal maneira que nós sejamos, eu e você, crentes maduros, de caráter ilibado, como Deus requer na sua palavra, sem a necessidade de usar máscaras,
Aliás, máscaras vai ficar apenas para esse tempo de Covid, né? Essa sim é preciso usar para sair de casa e para se proteger. Mas no trato pessoal, cristão e da maneira como nós devemos ser, aí não, a máscara não vai bem. E aqui eu quero concordar com o Ronaldo Lidório que de fato nós precisamos fortalecer e desenvolver um caráter diferente para a honra e para a glória do Senhor.